por um transplante está sempre lutando contra o tempo. A mesma coisa ocorre com o órgão que é retirado para ser transplantado. O tempo de isquemia, período que o órgão sobrevive sem circulação sanguínea, é geralmente muito curto e cada minuto conta. Mas para que o transplante ocorra dentro do prazo esperado e com segurança, é preciso seguir um processo complexo, que deve ser rápido e eficiente. Em Rondônia, são realizados 2 tipos de transplantes, o de córneas e o de rins. E para falar dos transplantes de rins na região, recebemos hoje o Dr. Alessandro Prudente, ele que é médico cirurgião geral, urologista e coordenador do setor de transplantes. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor, fique à vontade para a gente falar desse trabalho tão bonito que nem todo mundo conhece na nossa região, que começou há alguns anos e que vem trazendo felicidade, né, vida nova a pessoas do nosso estado. Muito obrigado pelo convite e eu estou à disposição para esclarecer algumas dúvidas e falar sobre esse assunto que realmente é bastante importante na nossa sociedade. Doutor, normalmente quem conhece é só quem realmente precisa do serviço, né? Aqui em Rondônia, onde ele é realizado? Os transplantes de rim e de córnea são realizados no Hospital de Base, aqui em Porto Velho. As cirurgias para retirada de órgãos de doadores são feitas hoje, tanto em Porto Velho quanto em algumas cidades do interior, como de Paraná, Cacoal e Vilhena. Isso é uma rede que compõe todo o serviço de transplante? Isso, nós temos, exatamente, nós temos uma rede estadual que inclui os serviços que ajudam na doação de órgãos e inclui o serviço de transplante que é o Hospital de Base. O estado de Rondônia, por sua vez, está integrado numa rede nacional. Então, quando nós temos doadores aqui, eles podem eventualmente ser ofertados os órgãos para outros estados, como vice-versa. A gente eventualmente recebe órgãos de outros estados porque existe uma integração de uma rede nacional de doação e transplante. E todo esse trabalho, ele acontece há quanto tempo, Jaque? Nós iniciamos as cirurgias de doação, de captação de órgãos em 2011 e o transplante começou em 2014 aqui no nosso estado. Tanto o de rim quanto o de córnea, a partir de 2014 nós temos os serviços em funcionamento. E quem são os doadores, doutor? São pessoas, neste caso, a doação ela acontece em vida ou somente após o óbito? Explica pra gente. Existem essas 2 modalidades de doação, né? Então, no Brasil é permitido que parentes até 4º grau sejam doador de órgãos. Claro, de alguns órgãos, como por exemplo, o principal exemplo é o rim, né? Então, se uma pessoa precisa de um rim, ela pode receber de um parente até 4º grau. Mas a grande maioria dos órgãos exige realmente o doador falecido, que é aquele doador com morte cerebral. Essa é a principal modalidade. Hoje no Brasil e também em Rondônia, cerca de 2/3 dos transplantes são feitos a partir do doador em morte cerebral. Apenas 1/3 é feito com o doador aparentado. Por que isso, doutor? Por que o índice do aparentado ele acaba sendo menor? Bom, em primeiro lugar, porque não são todos os órgãos que podem ser doados. Quando a gente fala de um doador falecido, nós sabemos que pode ser doado o coração, podem ser doados pulmões, fígado, pâncreas, rins, né? E alguns tecidos, como córnea, pele, ossos. E isso não é verdade no parente, ou seja, na pessoa em vida, poucos órgãos podem ser doados. Mais especificamente, um dos rins, porque a pessoa consegue viver bem com um rim só, ou segmentos, partes do fígado ou do pulmão. Então, como é bem mais restrito e também é necessário que a pessoa seja compatível, o parente, e que tenha uma ótima condição de saúde para que você possa eleger ele como um possível doador. Então, diante dessas limitações é que hoje no Brasil apenas cerca de 30% dos transplantes são realizados a partir de doador vivo. Mas no caso dos doadores após o óbito, qualquer pessoa após a morte, ela pode fazer a doação? Tem uma idade daquela pessoa que de repente faleceu? Ela tinha que ter um histórico de saúde, de estar em bom estado de saúde, estar saudável plenamente? Essa é uma pergunta frequente, assim, a gente não tem um limite de idade estabelecido. Existem algumas
questões clínicas que fazem com que aquela pessoa não possa ser um doador. Digamos, dois exemplos mais importantes poderiam ser o paciente que tem uma sorologia positiva para HIV, né? Então, esse não pode ser um doador. Ou um paciente que vem em tratamento ou que vai a óbito por causa de um câncer, né? Porque a gente sabe que tanto na primeira quanto na segunda situação, o receptor pode ser prejudicado através daquele órgão. Mas são exceções. A grande maioria dos casos de paciente com morte cerebral trata-se ou de trauma, né? O trauma craniano, né? Ou de casos de derrame, que é o acidente vascular, né? Então, nesses casos, ele pode ser doador na grande maioria dos casos, mesmo que às vezes não tenha uma condição clínica ideal. Por exemplo, você tem um paciente idoso que tem hipertensão, né? E sofreu um acidente vascular. Ele pode ser um doador? Sim. Agora, existe na lista dos receptores aqueles que são mais apropriados para aquele tipo de doador. Então, isso já quando nós inscrevemos o receptor, a gente já coloca um certo perfil de doador para que possa ser feita essa... Uma espécie de compatibilidade. Um tipo de compatibilidade que seria mais clínico, né? E como acontece todo esse trabalho de captação, doutor? De repente, perdi um ente querido com morte cerebral. Como que vocês vão chegar até ele? Então assim, uma vez confirmado o diagnóstico da morte cerebral, a nossa equipe de doação de órgãos é acionada pelo hospital, seja lá qual for o hospital em que isso ocorreu. A nossa equipe vai entrevistar a família e vai oferecer a possibilidade de doação de órgãos. Se a família aceitar, todo o processo é desencadeado. Então, exames de compatibilidade são realizados e nós preparamos a nossa equipe para a retirada dos rins e de córneas. Dependendo do doador e das condições, nós também ofertamos os outros órgãos para a rede nacional. Então, nós já tivemos, recentemente, nós tivemos em Vilhena a retirada de um fígado por equipe de Brasília. Então, nós de Porto Velho fomos a Vilhena fazer a retirada dos rins e a equipe de Brasília foi com um avião da FAB para Vilhena para fazer a retirada do fígado. Então, quando nós temos a confirmação do doador, a autorização da família, a gente aciona todo esse processo, tanto as equipes estaduais, que é a equipe de córnea e de rim, quanto a rede nacional. Muito bem, estamos falando sobre transplante de órgãos, em especial o transplante de rins. Você entende mais sobre o assunto daqui a pouquinho, depois da nossa pausa, que é bem rápida. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre transplante renal, recebendo o doutor Alessandro Prudente. Ele que é coordenador do setor de transplantes de rins aqui em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia, urologista, cirurgião geral. E para a gente reforçar o nosso tema, doutor, a gente procurou aqui uma ilustração, né, para tentar demonstrar, já que é mais complexo do que a gente pode conseguir demonstrar ao nosso telespectador, para falar sobre o transplante de rim. Então, sinta-se à vontade. Aqui é uma ilustração que resume o transplante, principalmente o transplante intervivos. Então, nós temos um doador, que é um parente, né? Então, o rim é retirado, aqui o exemplo é o rim direito, né? Que está sendo retirado do doador. E uma das curiosidades é que o rim, ele não é colocado no lugar do rim nativo, né? Do paciente que vai receber. Aqui está representando esse paciente. Ele é colocado próximo à região inguinal. Nós usamos alguns vasos, que são os vasos sanguíneos que vão para a perna, para poder fazer os pontos necessários para juntar esse rim a essa região. E também a urina que é produzida pelo rim acaba sendo drenada para a bexiga, que está sendo demonstrada aqui. Então, esse é um dos motivos da gente colocar ele já mais próximo à bexiga para facilitar a drenagem. Como se fosse dar menos trabalho ao novo rim. Exatamente, como se fosse dar menos trabalho. Então, esse caminho entre o rim e a bexiga, ele é menor mesmo. E por
conta disso, não é necessário retirar os rins nativos. Então, bem dizer, o paciente fica com 3 rins ao final do transplante, né? Doutor, antes do intervalo nós estávamos falando sobre a questão de autorização, logística. O senhor falou que a partir do momento em que é identificada a morte cerebral, a equipe entra em contato para saber se a família autoriza. Mas se eu autorizei em vida, de repente minha família não quer, a quem cabe essa decisão? Assim, hoje no Brasil, a legislação diz que a autorização é da família. Então, por mais que a gente tenha colocado, por exemplo, na carteira de identidade, ou tenha demonstrado isso publicamente em cartório, ou até no Facebook, como existe essa possibilidade hoje, é muito importante que a família saiba, mas a decisão final é da família. Não basta eu fazer algum documento em vida, registrá-lo, isso não tem validade. Não. Agora, em compensação, nós temos um estudo aqui mesmo de Rondônia que nós perguntamos à população se você tivesse um parente que demonstrasse o desejo de ser doador, você respeitaria esse desejo? E aí, mesmo no grupo que não se considera doador, 95% das pessoas respeitariam a vontade daquele parente. Então, demonstrar essa vontade à família parece ser o ponto mais importante. Muito bem, e como a captação lá acontece em todo o estado, para a gente entender um pouquinho desse serviço e até do sentimento de quem está envolvido por trás dela, nós preparamos uma matéria especial para entender então um pouquinho da logística de captação dos órgãos aqui em Rondônia. Ele foi criado em março de 2012, tá? Isso já tem mais de 5 anos de criação através da nossa lei orgânica. Ele teve início com a aquisição de uma aeronave. Na verdade, não foi a aquisição, ela foi a doação de uma aeronave por parte da Justiça Federal de São Paulo, né? E através dessa aeronave, a gente teve início ao atendimento aeromédico aqui no estado de Rondônia. Porque o estado ele é peculiar, né? Com longas distâncias, né? Nós temos municípios aí que de carro você leva até 16 horas para chegar, quando de avião seria em torno de 1 hora, 1h30. Uma das missões nossa, além do socorrimento a pessoas vítimas de acidentes, socorrimentos emergenciais, nós também atuamos em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde no transporte de órgãos, ou seja, a gente transporta a equipe médica que capta esses órgãos no local de origem, né, e depois de captado a gente transporta para Porto Velho para que a equipe faça o transplante no hospital de base. A gente tanto busca o órgão fora do estado para dentro do estado, como de dentro do estado para fora do estado. Hoje em dia a gente tem uma perda desses órgãos no Brasil muito grande por falta de transporte, a captação inadequada. Às vezes nós temos um óbito numa cidade, aquela pessoa que veio a óbito é doadora, mas não tem como transportar em tempo hábil para chegar para a pessoa que está necessitando. Esse trabalho é de suma importância, né? Muitas pessoas dependem desses órgãos para continuar a sua sobrevivência. Então, quando a gente faz um transporte desse, é muito gratificante, porque a gente sabe que estamos ajudando pessoas que possivelmente já estavam até sem esperanças e, de repente, com um trabalho desse, né, acabam renovando essas esperanças na vida. Então, é um trabalho que a gente diz, a gente voa a serviço da vida. Eu acho que é um serviço humanitário, é um serviço, é a esperança de vida para muitas pessoas. Pessoas que tinham suas vidas assim, considerada perdida, essa nova vida vem através dos ares com o Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia. Mas geralmente a gente não sabe para quem foi destinado, né? Porque a gente transporta a equipe médica, daqui a equipe médica vai para o hospital, a gente não sabe para quem, aqueles órgãos que a gente transportou, para quem foi destinado. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui no estado que hoje estão transplantados e com saúde, graças a um transporte desse que nós fizemos aí durante o decorrer desses anos. É um trabalho anônimo, porque a gente não sabe para quem vai, né? A gente transporta a equipe médica com os órgãos, chega aqui, entrega no hospital, a gente não sabe para quem foi, mas a gente tem certeza que tem pessoas beneficiadas que hoje estão desfrutando da vida, que em algum momento foi ameaçada
né, em virtude desse trabalho que a gente faz. Então, para isso, para a gente é muito gratificante. E essa integração ela é muito importante, né, doutor? Assim como o próprio Corpo de Bombeiros, a aviação comercial, a FAB, há todo esse envolvimento dessas instituições para que ocorra sucesso. É muito importante. Essa parceria que a gente tem tido já há alguns anos com o Corpo de Bombeiros e essas outras instituições tem permitido que a gente aumentasse as nossas fronteiras, né? Então, nós iniciamos a captação apenas em Porto Velho e só depois em que a gente conseguiu acertar as questões logísticas, nós conseguimos ampliar isso para Ji-Paraná, para Cacoal e até Vilhena. Então, a gente conseguiu mesmo conseguir a retirada, a captação e o transplante viabilizados mesmo numa cidade tão distante da capital como Vilhena. Transplante renal é o nosso tema de hoje, uma esperança de vida nova a muitos pacientes do estado de Rondônia. Você vai saber mais detalhes daqui a pouquinho, depois da nossa pausa, que é bem rápida. De volta com Viver Bem, o programa que fala sobre qualidade de vida, e há mais qualidade de vida para pessoas que recebem uma nova esperança, né? O transplante renal é o nosso tema de hoje. O doutor Alessandro Prudente colaborando com o nosso programa. Estávamos falando sobre essa questão da logística, né, doutor? E que há uma parceria das instituições para que ocorra o transporte, mas há um tempo específico para que o órgão ele seja transplantado, para que não haja uma perda desse órgão? Existe um tempo e isso varia de acordo com o órgão. Pegando o rim como exemplo, é em torno de 36 horas. Então, todo o processo, desde a retirada até o implante no receptor, deve ser feito em até 36 horas. Agora, nós sabemos que os resultados, eles são melhores quanto menor foi esse tempo. Então, realmente é uma corrida contra o tempo para conseguir fazer todo o processo nesse curto período. E para otimizar esse tempo, né, doutor? Recentemente, o Hospital de Base, ainda esse ano, teve um investimento em aparelhos específicos para transporte desse órgão. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Essa é uma máquina de perfusão de órgãos, ela é utilizada para perfundir o rim. Nós temos uma bomba, né? Temos algum controle de alguns dados relacionados ao órgão propriamente dito. Esse é o aspecto aí. Essa máquina ela é utilizada para aumentar o número de doadores. De que forma? Nós conseguimos aceitar doadores em condições piores, porque a máquina, além de preservar melhor, ela melhora alguns aspectos do órgão. E nós também conseguimos receber órgãos de regiões mais distantes, porque ela aumenta o tempo em que esse órgão fica viável para o transplante. Sem a máquina, quanto tempo que tem que ocorrer esse transplante? Em torno de 30, 36 horas sem a máquina. Com a máquina nós conseguimos até um pouco mais, até em torno de 40 ou 40, até um pouco mais de 40 horas. Mas mais importante é que no mesmo tempo, por exemplo, com 24 horas, o órgão na máquina vai ter uma condição melhor do que o órgão que não está na máquina. Então, isso reflete no resultado da adaptação? Exatamente. Então, a recuperação após o transplante ela é mais rápida, ela é melhor e, inclusive, em longo prazo, nós já temos alguns resultados que, aparentemente, isso em estudos nacionais e internacionais, mostrando que, possivelmente, os resultados são bons também em longo prazo, né? Vamos sentar novamente, doutor. Agora eu queria tocar num ponto bastante especial também, porque por se tratar de uma esperança de nova vida e é um trabalho complexo, né? O rim não é algo que se produz num laboratório, depende realmente do óbito de outra pessoa. Quantas pessoas, de fato, nós temos na fila hoje esperando por esse transplante renal? Nós temos hoje em torno de 98 pacientes que estão cadastrados na nossa lista de espera para transplante renal. Mas nós temos quase 300 pacientes que já passaram pelo nosso ambulatório e que estão fazendo exames e preparações para inscrição em lista. Então, nós temos uma estimativa de que cerca de 450 a 500 pacientes no nosso estado poderiam ser beneficiados com o transplante renal.
E uma outra estimativa que nós temos é que para estabilizar o número de doentes renais crônicos no nosso estado, nós precisaríamos realizar cerca de 50 transplantes por ano. Então, a nossa meta é conseguir realizar, em média, 50 transplantes por ano. Nós já realizamos quantos? Hoje nós realizamos 22, 25, mais ou menos metade disso. Então, o serviço anualmente. Então, o serviço ele é muito jovem. Nós estamos a cada ano crescendo o número de transplantes. A nossa ideia é em que em mais 4 ou 5 anos a gente consiga atingir a meta de 50 a 60 transplantes por ano. Uma vez que o paciente ele está na fila, quais são os critérios? É apenas baseado no tempo de espera, de quem entrou primeiro que está esperando há mais tempo ou não? Há outros critérios? Os critérios também variam com os órgãos, mas pegando o rim como exemplo, o principal critério é a compatibilidade. Então, isso é uma pergunta muito importante que alguns pacientes questionam. Poxa, eu estou há mais tempo na fila, por que alguém que está há menos tempo foi chamado para realizar o transplante antes de mim? Então, isso se deve à compatibilidade. Agora, pacientes que têm a mesma compatibilidade, aqueles que estão mais tempo em fila, vão ser chamados primeiro. Doutor, qual é o principal desafio hoje para que o serviço de transplante renal ele seja melhorado, para que aumente o atendimento de pessoas que aguardam na fila? O principal desafio é o número de doadores, né? Quanto maior o número de doadores e, consequentemente, de órgãos disponíveis, maior o número de transplantes. E, para isso, nós precisamos da conscientização das famílias, das pessoas da nossa sociedade em relação a esse tema. Para se ter uma ideia, no Brasil hoje, de cada 100 famílias que são entrevistadas e se oferece a doação de órgãos, 35 recusam a doação no nosso país. As outras 65 autorizam. No nosso estado, esses valores já foram de 80% de recusa. Hoje, números atuais de 2017, nós já melhoramos e a nossa taxa de recusa é de cerca de 55%. Mas ainda estamos bem acima dos valores que nós observamos no nosso país. E é por isso que é importante que a gente expresse em vida esse desejo de salvar uma outra vida caso aconteça alguma coisa. Né? Exatamente, porque na prática, se nós temos 55% de recusa, significa que se essas 55 famílias que não autorizaram tivessem autorizado, nós dobraríamos o número de transplantes. Então, na verdade, o principal ponto é a conscientização para que as pessoas, em primeiro lugar, comuniquem aos parentes, à família, a sua intenção de ser doador, coloca no Facebook. Toda atividade que demonstre isso é muito importante para que a gente possa, num momento crítico, que é um momento muito difícil, em que você está entrevistando uma família que acabou de receber uma notícia de perda de um ente querido e precisa tomar uma decisão. Nesse momento, se ela já sabe do desejo do doador, isso facilita muito o processo e todo o processo de doação até o transplante é muito mais rápido, muito mais seguro e com respostas, com resultados melhores. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, doutor Alessandro, parabenizá-lo, né, por todo esse trabalho que devolve vida às pessoas. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que receberam a doação de órgãos, inclusive de 2 pessoas que receberam de um mesmo doador, de um policial militar do interior do estado. E a gente percebe a felicidade no rosto dessas pessoas que têm vida nova, né? O transplante renal, ele transforma a vida das pessoas porque melhora a qualidade de vida, traz novamente a possibilidade de trabalhar, de ter uma vida mais próxima daquela que tinha antes da doença. Então é por esse motivo que a gente trabalha e tenta conscientizar a importância da doação de órgãos. Muito bacana. Olha, o nosso programa termina por aqui. A você de casa, um ótimo dia. Aproveite bastante o seu dia, aproveite o seu fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta e eu espero você. Até lá!